que foi o jogo também, pelo que foi o primeiro tempo, pelo que o Flamengo tentou criar, pelo que o Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo, você para ver o desenho do jogo em si, eu acho que eu também consigo entender quem acha um gosto amargo pro Flamengo. Flamengo que não... Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo empata aí com o Corinthians, né, com um pênalti duvidoso, muito duvidoso esse pênalti aí, né, em cima do Léo Pereira, muito duvidoso. Eu vou ter que rever esse lance várias vezes para ver se foi pênalti mesmo, mas foi um lance duvidoso. Eu quero saber a tua opinião se foi pênalti ou não foi pênalti, mas para mim, depois eu falo se foi pênalti ou não, mas aquilo é o pênalti duvidoso e o Flamengo desperdiça a chance de colar ele na segunda colocação e depois diminuir, tentar, momentaneamente, né, diminuir a vantagem para 6 pontos. Agora, caso o Botafogo ganhe, a vantagem só tem de aumentar, né? Lembrando que o Botafogo é um clássico, então tudo pode acontecer, né? Sinceramente, essa era a melhor chance do Flamengo continuar sonhando com o título, né? Agora vai depender muito do jogo do Botafogo, né? E os outros concorrentes, né? Palmeiras, Bragantino, Grêmio. Então, até o Fluminense pode passar o Flamengo caso vença o Botafogo, né? É complicado. Jogo, empate com gosto de derrota. Não é possível, meu filho. Não é possível. Vai deixando seu like aí. Vambora. Todos nós aqui em cima desse jogo, né? Você imaginar que chega um momento que o Corinthians, para mim, tira os caras que são os melhores, né? Até por necessidade que não estavam jogando, né? Sai o Moscardo, sai o Renato Augusto, sai o Rojas, que não mostrou nada ainda, estamos esperando. Então você vê a dificuldade que tem o Mano em ter que mexer com esse time. Realmente muita coisa deverá ser feita para o ano que vem. O Flamengo, que costuma se dar bem aqui na arena, né, do Corinthians. O Flamengo, acho que é o clube, dos clubes grandes, sem dúvida, que mais complica a vida corintiana jogando por aqui. Mas eu não posso também, nesse destaque, não falar do jogo de 10 gols, que só teve no Brasileirão de pontos corridos um jogo com 11 gols, que foi um Bahia 4, Santos 7. E também o Goiás já esteve envolvido num... Vamos lá. Me parece um resultado ruim para os dois, no sentido matemático, de quem quer ainda tentar sonhar em caçar o Botafogo e quem quer fugir rapidamente de Z4. Mas é mais, na opinião de vocês, para a gente começar realmente o nosso debate, é mais amargo para quem esse empate? Olha, eu acho que a gente vai ter nessa reta final muitos empates e a gente vai repetir muito isso. Foi ruim para os dois, porque o seu time está lá em cima, quer encostar no Botafogo, quer buscar Libertadores, quando ganha só um ponto se complica. E aqui embaixo também, se quer escapar ou quer ficar mais, respirar com mais tranquilidade, também se complica. Acho que para o Corinthians, a gente teve esse debate ontem no programa, a coisa ficou meio dividida lá no ESPN FC. Acho que o Zinho, o Pascoal, não lembro. Não, é para o Flamengo, que o Flamengo é que precisa encostar. O ano foi muito ruim, então ele tem que chegar perto do Botafogo, porque se houver algum vacilo de Botafogo, Red Bull, sei lá, Palmeiras, Grêmio, que estão lá, o Flamengo tem que chegar, não pode correr o risco, eu concordo, o Flamengo não pode correr o risco de garantir uma Libertadores, independentemente de quantas vagas vão ter, ficar ali nos 4. Mas eu acho que era para o Corinthians, por causa do Mano, reestreando ele agora na Arena, né, o primeiro jogo dele, estreou fora, e pela situação muito delicada do Corinthians. Então, acho que até esse pontinho ajuda mais o Corinthians do que o pontinho ajuda o Flamengo. A matemática. O pontinho é mais bem-vindo. Só, Pedro, tanto é que a gente dizia lá ontem, e eu costumo dizer, ó, pergunta lá pro técnico se ele não assina um empate antes de começar. Pela qualidade, o Mano assinaria, que tem o time na mão. Empate, gente, vamos assinar, tá bom. Depois eu vou tentar arrumar o time para ganhar de outros adversários, não do Flamengo aqui. É isso. E aí foi e conseguiu. Quase que não consegue. O Flamengo teve mais chance de sair com a vitória. Eu entendo quando o Mauro fala do gosto amargo, porque teria que vencer e antes, e pontuar, é importante. Mas pelo que foi o jogo também, pelo que foi o primeiro tempo, pelo que o Flamengo tentou criar, pelo que o Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo, você para ver o desenho do jogo em si, eu acho que eu também consigo entender quem acha um gosto amargo para o Flamengo. O Flamengo que não precisa reinventar a roda, né? Porque o trabalho de São Paulo era muito complicado do ponto de vista de não entender algumas coisas aí que o campo gritava para ele. O Gerson funciona melhor para ele, saindo da linha de volante e trabalhando na linha de meia. O Flamengo quando tem 2 meses para trabalhar hoje, quando tinha o Everton, quando tinha o Gerson, começando a ver evoluções de algo que estava gritando. Agora só a situação do gosto amargo, é que você falou, acho que é por isso, pelo que foi o jogo, o Flamengo fica com uma sensação de que Itaquera já... O Flamengo, é engraçado, o Flamengo consegue jogar bola em Itaquera. Qualidade, campo bom, jogo rápido. Campo, que é algo que o Flamengo tem pouco na temporada. Campo bom.
E aí você tem 2 meses, você tem criação. Pelo que foi o jogo do Flamengo, dentro dessas oscilações de comando, aí eu acho que fica um gostinho amargo. Porque a todo momento parece que o rubro-negro está tentando se apegar a algo para salvar o ano. E se esticar, e se as lideranças tropeçarem, Você o Flamengo não se apresenta para o campeonato 6 de pontos novo. pro Botafogo, a possibilidade de um treinador chegar com data FIFA. No clube já dava um ânimo diferente. Eu tô muito com os amigos, acho que pro Flamengo Mas eu já senti o Flamengo mais interessado. A gente já vê o Flamengo jogando numa rotação diferente do que jogava com o Mas São Paulo. aí pega do meio pro final ali, aí eu já me pergunto. Não, pois é, mas Também pelas mudanças, mas... o primeiro tempo do Flamengo, pra mim, já teve uma mudança de atitude. Também acho, A gente sim. já viu o Flamengo jogando de uma maneira de tentar acuar o adversário, de não deixar o Corinthians sair, ocasionalmente pressionar lá na frente. Então, isso foi algo positivo para o Flamengo. E o Renato até falou, essas oscilações no jogo, mas mesmo com oscilações, se somar os períodos em que o Flamengo foi superior, é um jogo que há um controle. É um jogo em que o Flamengo teve muitas condições e oportunidades para ganhar, para resolver. E aí entra o contexto também, que não dá para colocar nas costas do Mário Jorge, é um técnico que chegou, é tampão, tá quebrando um galho ali, mas ele tira o Pedro para colocar o Gabigol. Gabigol, o 3º jogo seguido como reserva. Não deve haver uma obrigação de colocar o Gabriel em campo. O Gabigol não está bem e nem só, além de não estar bem, o Flamengo tem jogado melhor com o Pedro porque não consegue elaborar esse jogo, como o Pedro citou, ainda não é um jogo automatizado. Então, naturalmente, a bola muitas vezes vai chegar comprida demais, a bola vai chegar mascada, vai depender da força física do centroavante, e o Pedro estava segurando bem a bola. O Pedro estava se dando bem ali no meio dos zagueiros do Corinthians e fazendo com que o Flamengo tivesse um pouco mais de tempo para chegar, os meias chegarem no Pedro. Só que ele saca o Pedro no momento em que perde o Gerson, que estava muito bem, fez um grande jogo, e aí o Flamengo desmontou, porque não conseguiu mais reter a bola, deu esse espaço para o Corinthians, baixou um pouco a rotação. Então, para mim, foi um erro do Mário Jorge ter tirado o Pedro, mas não crucifico por isso. É um cara que está ali pegando um trabalho para fazer ali uma contenção e deixar algo para o novo treinador. E quando você fala de interesse, né, de querer, o Gerson, quando ele tá jogando no ritmo alto, quando ele tá jogando com intensidade, olha o jogo que ele fez. É o famoso, quando o Gerson tá no jogo, esquece. A questão é que é um cara que em 2023... Pra você foi o melhor hoje? Pra mim foi o melhor hoje, o Gerson. Não, sim, e assim, é porque assim, o Gerson com bola é um jogador com muito recurso, né? Ele tem muita qualidade. Pro nosso padrão, ele é muito... dialoga sempre a tal vontade dele com você todo o campo que ele tá pra esse ano? Então, mas não dá pra você contar com um jogador que vai jogar quando... E quando eu falo jogar, no caso do Gerson, eu não acho que com bola ele faz jogos ruins. O problema é que o Gerson sem bola, ele dá umas largadas assim, e hoje tá saindo para pressionar. O Flamengo hoje teve momentos de subir pressão no campo do Corinthians muito bem organizado. E foi até uma tônica ali do primeiro tempo que o próprio Maicon começou a trocar com o Moscardo para baixar, o Mano chamou o Moscardo na prancheta para tentar trabalhar. É um Corinthians que ele tá se auto-ajustando ali, tentando sair, mas muito porque o Gerson puxando pressão junto com o Pedro, subindo. Então, assim, de verdade, eu acho o Gerson em alguns momentos um desperdício. Eu acho que ele com essa mentalidade... A gente olha o jogo de hoje, a gente pensa. É isso, com essa mentalidade, ele é um cara que vai entregar muito. Com essa mentalidade, ele não tinha voltado para o Brasil. Essa é a questão. Mas aí, ele é um jogador de Europa no Brasil. O meu debate, que eu acho que essa coisa é que vontade é subjetiva, né? É isso. O jogador ter vontade ou não é subjetivo. Só que aí vamos tentar nos apegar aqui ao que o campo nos mostra. O que o campo nos mostra muitas vezes, quando utilizado numa primeira linha, e aí tudo bem porque não é dele muitas vezes, você tem que cobrar quem escala. Ele não te entrega essa intensidade. Só que calma aí, ele consegue te entregar essa intensidade para pressionar na linha mais alta como é hoje. Então não é exatamente uma ausência de capacidade, até são marcações diferentes. Ele trabalhando como meio, subindo para pressionar, e ele tenta dar um combate com uma primeira linha de volante. Só que eu acho que a gente pode entrar no campo que é subjetivo, mas é da vontade. E eu acho que quase sempre... Acho que tem mais a ver com o humor, então, mas a entrega dele tem a ver com onde ele se sente bem. Exatamente. E aí dá para você destrinchar um pouco o subjetivo. Na primeira linha de volantes, o jogo que ele tem que fazer é diferente, ele tem mais dificuldade e aí mexe na tal vontade. Na segunda linha de meio, ele funcionando como meia, pressionando e tendo a bola para associar e já criar um pouco mais próximo da área, eu acho que o humor dele muda. Quando troca comando, ele dá uma reagida.
Aí o trabalho começa a não andar. Mas não ele pode ser vai- assim. então não pode. A gente O tá tamanho falando de dele. jogador de alto nível, cara. Eu acho uma pena, de verdade. pro jogador. Eu concordo que tudo isso é subjetivo, é difícil a gente falar dessa coisa de vontade ou não vontade. Concordo que ele se sente muito mais confortável quando atua um pouco mais à frente, mas acho que tem a ver tudo também com o espírito que está o time. Lógico. Amanhã ele está indo para a seleção. Se o Diniz disser que você vai ser primeiro volante no lugar do Casimiro, ele vai querer entregar. Ah, não, mas eu só jogo ali na frente, professor. Não, vai falar. Por quê? Porque, ele está chegando de volta à seleção, é um lugar que a gente acha que ele devia estar lá desde que estava no Flamengo antes de ir embora e tal, mas aí ele oscilou muito, acabou perdendo a oportunidade de se fixar. E agora está chegando o Tite, que, lógico, não vai botar ele primeiro volante. Eu estou dando só um exemplo aqui. Então, eu acho que assim, essa vontade dele não é só sobre... Não vejo só uma relação direta com o posicionamento. Acho que o time, né? O time perde Copa do Brasil, o time... Porque ele mesmo, o Flamengo jogando mal, ele vem alguns jogos jogando bem. Tanto é que o Diniz o leva novamente. Agora, acho que o Flamengo, na questão anímica, apesar de que se o Botafogo ganha o Clássico, amanhã, eu acho que 11 pontos, aí esquece um pouco esse negócio de campeão, de tentar, aí vão brigar lá para ficar entre os 4, não ficar pré-Libertadores e tal, mas se realmente até amanhã fechar o Tite à noite, segunda-feira tiver o Tite lá, mesmo o Gerson não participando desse período, vai mudar, né? Que o Tite vai chegar querendo palpilho em todo mundo. Gente, vamos conseguir a melhor colocação possível. Então, acho que animicamente todo mundo vai crescer. Não sei, questão de escalação, se o Tite vai de Pedro, vai de Gabigol. Precisa fechar o Tite, hein? Então, disse o Marcos Braz hoje na chegada lá aí que até amanhã à noite tem que ter uma posição, né? Porque ele precisava começar segunda-feira, não é segunda? Começa a tal data FIFA, não era isso? Começa o trabalhor brasileiro também. Não, eu digo por causa da data FIFA que ficou mais ou menos no ar aí, que o Tite não viria, não fecharia antes por causa do jogo de hoje, não estrear na arena e tal, mas que segunda-feira precisaria estar lá para trabalhar, né? Então, segundo o Marcos Braz, declarou lá, e eu ouvi de uma repórter, inclusive, não foi do repórter, ele disse na chegada que não, até amanhã à noite a gente bate o martelo, tipo isso. Então, tudo caminha para ser, e aí a gente pode ter um Flamengo mais animado, e o Gerson voltando da seleção, que joga, não joga, participe desses jogos, vai pegar os caras pilhados ali pelo Tite, eu acho que o Gerson vai ter um final de temporada bom, que não era ruim. Outros, por exemplo, o Everton Ribeiro hoje fez um ótimo primeiro tempo também, mas eu sempre cobrei a presença dele, eu acho que é o cara que arma e tal, mas ele não vinha fazendo jogos bons, realmente. Ele bem zerado para ele conseguir chegar até o final do ano. E o que o Flamengo fez na pré-temporada? Foi uma pré-temporada que você teve que queimar etapas, você teve que acelerar por causa de Mundial. E aí foi um Flamengo que nunca conseguiu atingir ápice físico dentro do ano. Não teve, com nenhum treinador. E aí o fato de você trocar também muitos treinadores, a gente sempre fala muito isso. Troca esquema tático, troca a preferência de um jogador para outro, mas troca a metodologia também. Você que está em casa, que faz seu treininho na academia, você não percebe quando você troca de um treino para outro, seu personal, o professor ali troca o seu treino, como isso impacta nos seus próximos dias? Como vai ter mais dor, Sim. como você vai ter que se adaptar aos novos exercícios. Então, pensa isso num ambiente com 35 jogadores, que tem a parte tática e técnica. Como é que foi a junto. chegada de Sampaoli, a primeira grande janela de treino deles, o primeiro jogo depois, como é que foi? Então, exatamente, contra o Red Bull, o Flamengo morrendo em campo. O time se adaptando e sentindo. É isso. Então, quando a gente fala de troca, e troca toda hora, a gente fala da parte Toda tática hora. de organização do time, é troca de metodologia também. E não quer dizer que o preparador do Vitor Pereira era bom e do São Paulo era ruim, não. Às vezes só são diferentes. Né? E quando diferente até dentro da mesma comissão. Teve que Exatamente. trocar o No jogo isso. do Corinthians, a semana da eliminação, teve um repórter, não me lembro quem, que fez uma pergunta exatamente dessa para o Mano. Mano, você é o quinto técnico, foram 6 preparadores físicos, 7 assistentes. Sim, eram Foi só ele trazer 35, esse levantamento. acho que foi o Vessone. sim. 35 A quantidade de profissionais, preparadores exato. trocados, Que a gente foca muito em treinador e é isso, é o grupo inteiro. E eu vou te falar, não é nem opinião, é informação. O Mano chegou e olhou muita coisa ruim. Ele achava que estava melhor a situação. Sim. A comissão já nos primeiros dias nível de intensidade de treinamento muito baixo. E aí foi descoberto que esse time treinava pouco. E aí, tá vendo? Aí a gente
tá falando há muito tempo. Era um time Você treinava Você pouco. teve uma questão interna de chefia de departamento médico com o comando da comissão técnica do É Luxemburgo, isso. mas tudo isso impacta. E ele viu muita defassagem tática e ele achava que não, mas física também. E aí também não tem a ver só com a comissão antiga, Mas o tem a ver curioso, Renato, com a troca. essa informação a troca que eu total. tenho também, do Luxemburgo, quando ele chegou, ele achou que estava tudo errado também. Então, Incrível, né? Então. Ele também achou, nossa, tem tanta coisa errada aqui, estão treinando errado, estão mal fisicamente. Visões muito Mas a gente tá impressionante. falando de um treinador Não. que acho que tá em 90 ainda. Então, o papo é esse, que ele treinava campo inteiro, 11 contra 11. Não, Ninguém mas faz eu isso digo no assim, futebol mundial. é que o Corinthians o ano inteiro também se arrastou mesmo, né? Assim, É. se fosse o outro técnico. Então, eu vou te falar uma coisa. O resultado péssimo para o Flamengo. O Flamengo conseguiu desempenhar um excelente, vamos botar um bom futebol, né? Principalmente contra o Corinthians. O Flamengo é o adversário que dá mais trabalho para o Corinthians na casa do Corinthians, né? Quando o campo de futebol, o gramado é bom, o Flamengo sim consegue demonstrar sua qualidade técnica, né? E isso foi nítido no primeiro tempo diante do Corinthians. No segundo tempo também o Flamengo conseguiu manter uma constância, mas após a saída de Pedro e Gerson, o Flamengo caiu muito, né? Porque o Pedro, ele é um jogador que consegue segurar a defesa lá na frente, né? Consegue brigar. Já o Gabigol não, o Gabigol consegue se movimentar, sai para buscar a bola e deixa um vazio lá na frente. Deixando o vazio lá na frente é muito mais fácil os zagueiros marcar, né? Então, o Pedro, ele é um jogador que geralmente segura dois defensores, né? Geralmente os dois zagueiros. Já o Gabigol não, o Gabigol sai para buscar o jogo, os dois zagueiros lá ficam com o campo aberto para poder marcar, né? Ou ajudar até o lateral na marcação. Então aqui no Flamengo perdeu muito, mas faz parte, né? Talvez o técnico já decidiu colocar, entrar Gabigol e Arrascaeta, né? O Arrascaeta fez algumas jogadas ali, né? O Flamengo teve alguns lances de perigo, poderia ter feito ter feito 2-0, mas acabou não acontecendo. O Flamengo jogou muito, principalmente no primeiro tempo, muito pelo lado do Bruno Henrique ali, Gerson ali, Thiago Maia também se aproximava muito, o Ayrton Lucas passava ali junto com o Bruno Henrique na velocidade. Eu senti falta do Flamengo virar o jogo, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo conseguir virar o jogo lá pro lado do Wesley, né? O Wesley foi muito pouco acionado, né? Poderia virar o jogo, pegar o Wesley mano a mano lá com o Fábio Santos, né? Eu senti falta disso, né? Já no segundo tempo, né? O Flamengo teve alguns lances aí perigosos diante do Corinthians, né? Só um momentinho. Eu anotei aqui alguns lances aí. Teve o lance do Pedro, que ele sofreu a falta, né? Que o Léo Pereira bateu e acabou isolando. O gol do Gerson. O gol do Gerson é absurdo, né? Gerson, ele. Na primeira ameaçada de chute que ele deu, ele viu o Gil na sua frente. Cortou, continuou cortando, sentido ali o bico da grande área, né, do Corinthians. Conseguiu finalizar com êxito e guardar de cobertura em cima do Cássio, né? Foi um golaço, sim, mas depois o Flamengo caiu de ritmo após a saída de Gerson. E para mim foi o melhor jogador do Flamengo, e o Pedro, e acabou dando muito espaço para o Corinthians, né? Dando muito espaço para o Corinthians progredir campo e o Flamengo recuando, né? Tentando buscar contra-ataque. Mas depois disso colocou o Luiz Araújo, mas já era tarde. Deu um pênalti duvidoso, mas eu acho que foi pênalti sim. Sinceramente, o barato do Léo Pereira estava muito aberto. E quando a bola bateu, ele tentou tirar, mas já foi tarde e o pênalti foi... Pênalti, pra mim foi pênalti, não tem o que discutir, né? Mas eu quero saber a tua opinião aí sobre esse pênalti, né? Que acabou desperdiçando, né? O Flamengo desperdiça, continua na 5ª colocação. Caso o Fluminense ganhe o Botafogo, eu vou torcer para isso. O Flamengo cai para a 6ª colocação, né? Então, mesmo o Fluminense vencendo, eu vou torcer só assim o Botafogo não dispara. E a vantagem, que é de 9, né? Cai para 8, né? Com esse empate do Flamengo. Vamos torcer, né? Para o Fluminense vencer o jogo e não deixar o Botafogo somar mais pontos, né? Mas é isso aí, tamo junto. Deixe sua opinião aí. E valeu.